Boa tarde a todos. Boa tarde, nesse momento, o nosso presidente, nobre vereador Moisés Rossi, no nome de qual cumprimento a todos. Dia das Crianças. Quem não gosta de criança? Quem não gosta de criança deve ser alguém ranzinza. Dia das Crianças comemora-se as crianças, obviamente. Alegria do lar. A paternidade e a maternidade é uma das maiores aspirações de um homem e uma mulher. Do ponto de vista político, a política voltada às diretrizes para a criança é a sustentação do futuro, da qualificação do cidadão. Então, é um dos pilares de qualquer projeto político. E Bauru tem muito o que a comemorar? Vejamos. Creches. É um mandamento constitucional. Tem que existir creche para todas as crianças. A projeção de crianças de 0 a 5 anos na cidade de Bauru para 2015 é de 25.567 crianças. Uma projeção feita mostra que o número de creches está aquém da necessidade. Em dezembro de 2014, o último dado disponível, 2.678 crianças aguardavam ingresso na educação infantil de Bauru, dos quais 844 em escolas conveniadas e 1.834 na lista de excedentes para as escolas municipais. Conforme disse, é preceito constitucional a creche. O prefeito Haddad, de São Paulo, enfrentou um processo de improbidade administrativa em função disso. Então, para que o nosso prefeito não incida no mesmo curso, importante é que se faça um termo de ajustamento de conduta para que ele se comprometa a fazer frente a esse déficit de vagas. Mas não termina aí os problemas das crianças de Bauru. Faltam pediatras no Brasil, faltam pediatras no estado de São Paulo, faltam pediatras na cidade de Bauru, faltam pediatras no PAI, no pronto atendimento infantil. Problema importante, problema que não é só da cidade, do município, mas a responsabilidade da emergência e urgência é municipal. Como resolver? Buscando mais pediatras. Como? Pagando melhor os pediatras. De qualquer forma, como resolver isso, uma vez que afetou-se agora a lei da responsabilidade fiscal? A Fundação é a resposta. Esperamos que tenhamos respostas objetivas para isso, o mais breve possível. Viva o professor! Viva a criança! São efemérides, são datas a serem comemoradas, mas os professores não estão nem um pouco satisfeitos. E, por consequência, nem os alunos. E, por consequência, nem os pais. E, por consequência, a sociedade. E, por consequência, o futuro desse país, onde alunos saem da escola sem saber cálculos básicos, sem saber uma interpretação de texto mínima. O professor hoje passa por um processo de desvalorização, caracterizado pela diminuição do seu salário, em relação a outros países, em relação a outras profissões. A precarização do seu ambiente de trabalho, escolas que não oferecem a perspectiva adequada do ponto de vista ambiental. E, muitas vezes, o excesso de trabalho no setor público. Os professores devem e têm lutado constantemente para serem valorizados, mas a sua valorização vem pela sociedade. Mas uma sociedade que não tem acesso à educação não valoriza a educação. Um presidente que não teve pela educação o mérito em ser presidente não valoriza a educação. E aí o exemplo maior não se qualifica pela educação. E vivemos um hiato em relação à educação. Problema gravíssimo desse país, porque sem educação nada se consegue. Não se tem saúde, não se tem cidadania, não se tem nada. Então, mais do que nunca, vivemos problemas permanentes na educação. E não há saúde sem educação. Problema pontual do Estado de São Paulo, a questão da escola exclusiva, diferenciando adolescentes de crianças.
A escola exclusiva não é uma escola integral. A escola integral é uma revisão curricular, para que tenhamos, de fato, enfrentamento do problema básico, que é a formação do cidadão, e que nos falta isso. Então, mais do que nunca, o problema que se coloca hoje, do ponto de vista de redistribuição, reorganização das salas de aula, apenas é um sintoma que mostra a necessidade de uma revisão. Todos nós clamamos por uma reformulação da educação. Quando se inicia um processo, todo mundo reclama. Eu concordo com a reorganização proposta, eu discordo da metodologia empregada para a sua implantação. Nesse aspecto, então, a Comissão de Educação dessa Casa vai convidar a diretora regional de Educação, a professora Gina Sanches, para que possa explanar a sua perspectiva à comissão dessa Casa. A POSP também contesta os dados oferecidos pelo governo e veementemente refuta a questão da reorganização. Então, vamos trabalhar essa perspectiva. Do ponto de vista exclusivamente municipal, já temos agendada pela Comissão de Educação uma reunião com o professor Celso Zonta, um especialista em programas de educação, isso em virtude da revisão do Programa Municipal de Educação. Dia do Fisioterapeuta, um profissional nem tanto conhecido pela maioria da população, no entanto, fundamental na consecução de saúde, tanto do ponto de vista preventivo, do ponto de vista de saúde coletiva, como do ponto de vista assistencial, do ponto de vista clínico e ainda do ponto de vista educacional. Então, aqui fica a minha saudação. Eu sou um adepto da perspectiva multiprofissional, multidisciplinar na saúde, e aqui o meu reconhecimento ao fisioterapeuta e também ao terapeuta ocupacional. Parabéns pelo seu dia. Vereador Dr. Raul, o senhor tocou num ponto nevrálgico de toda a administração pública, a suspeita de que temos um superfaturamento nas licitações. Bauru, em função do seu orçamento, teve descentralizada a licitação nas áreas de educação e saúde. E essa descentralização fez bem ou fez mal? O senhor hoje nos mostra um sintoma de que não foi tão bom assim, que talvez a centralização das licitações permitisse uma leitura mais acurada dos mercados e dos critérios, em função de uma especificidade, de uma especialidade no processo. De qualquer forma, o que o senhor relata aqui é muito significativo do ponto de vista de competência da gestão. E essa casa se qualifica na fiscalização para esclarecimentos e eventuais responsabilizações. O senhor toca num ponto nevrálgico de qualquer administração pública, e o fez de maneira muito clara, simples e objetiva. As consequências da sua revelação, no entanto, são bastante graves, e vamos observar o que a nossa comissão de fiscalização, frente aos seus relatos, poderá fazer. É função dessa casa esmiuçar mais os dados que o senhor apresenta. Houve má fé? Pelo conhecimento que temos da secretária Vera Casero, acreditamos que não. Mas há uma imperfeição no sistema que, obviamente, tem que ser corrigida urgentemente. Grande mérito na sua colocação, evidenciando essas mazelas da gestão pública. Parabéns, o reconhecimento desse vereador em relação a isso. Também reconhecemos aí a Fernando Mantovani pelas ciclovias, que de fato foi um avanço do ponto de vista da cidade. Mas, ao mesmo tempo que foi um avanço, fica aí o clamor para que ela seja descentralizada e atinja as avenidas dos bairros. E mais que isso, haja a rua de lazer, a rua que fecha no fim de semana para que a cidade possa, os moradores de determinados quarteirões, e eu já fiz um projeto nesse sentido, possa celebrar a amizade, a convivência e até discutir as necessidades e, quem sabe, seja o embrião de várias associações de moradores, o que eu considero fundamental para a prática democrática estabelecida pela Constituição Cidadã de 1988, que convida o cidadão a participar da decisão do processo político. No entanto, é frágil a participação. Hoje, as associações, a maioria delas não estão formalizadas e a maioria delas passam por leituras viciosas em relação a essa participação. Quanto mais fácil ter uma representatividade verdadeira em relação a isso. Fica aqui a lembrança, então, que a criança merece um olhar específico,
uma política específica para a infância, que já está no Estatuto das Crianças, mas que não é exercida na sua plenitude. Fica aqui essa lembrança. Obrigado, senhor presidente.